pessoal, estamos aqui hoje pela primeira vez no estúdio, que será nosso estúdio aqui no nosso novo estúdio da Rádio Quatro Tempos, na orla, do lado da Ponte JK. Temos a presença do Cruz de Ferro, a gente vai ter uma entrevista muito legal. Temos a honra de ter aqui o nosso querido Vaselina, né, que é o Alfredo, uns conhecem pelo apelido, outros não, e aqui o Gardenal, que é o René Camelo, que é o nosso diretor da subsede de Valparaíso e Goiânia. E a gente está querendo saber como é que estão as coisas com vocês agora. Eu vou fazer algumas perguntinhas, aproveitando. Eu já falei sobre os apelidos, né? Sim. Eu, como todos sabem, sou Cruz de Ferro, muita honra, e tenho o meu apelido, que todo mundo conhece por Armando, mas eu sou Viking, né? Agora, o que acontece é o seguinte, todo mundo tem lá um apelido, né? Como é que é isso? É uma característica do clube, uma prática social, é uma coisa que promove a irmandade? Como é que vocês definem isso? O apelido é uma situação que a gente traz pra gente com nossos irmãos, que a pessoa chega lá meio acanhada, querendo conhecer o clube, como é que funciona e tal. Aí a gente fala assim, meu nome é, vamos supor, Alfredo. Pô, meu nome é Alfredo, cheguei aqui no Cruz de Ferro e tal. Qual o seu apelido? Eu falei, é tal apelido. Ele fala, não, peraí, deixa que a gente vai escolher. Você vai rodar com a gente e a gente vai pegar, você vai identificar alguma coisa e vai... Fez alguma besteira, já vai cair no apelido, né? Isso, tipo, o Vaselina. Vaselina, como esse é que é? Esse apelido que eu tenho, assim, no meio motociclista já tem mais de 15 anos. Sim. Porque, tem gente que não te conhece por Alfredo. Tem gente que só me conhece por, Vaselina tá aí, Vaselina tá chegando e tal. Por quê? Porque dizem que eu sou um cara apaziguador, o cara tem que pegar a situação, se dá uma escorregadia assim e tal, falo não de uma forma diferente e tal, e pessoal, porra, você é uma Vaselina. Aí você vai de Vaselina, aí pegou Vaselina e tá aquela maneira de falar, o que você fez tá errado, vamos ter que refazer, não ficou bom, aí você fala, fica tranquilo, o cara fala, que legal que esse cara me falou isso, né? Pô, ficou legal, vamos repetir aqui e tal, se amarra disso aí. E o René Gardenal, por que Gardenal? Posso imaginar, né, aqui. O problema é assim, a gente numa viagem para Curvelo, um evento em Curvelo, assim, que eu entrei no clube, né? E tinha o Doido, lá, tinha um membro que chamava Doido. O Will Doido? O Will Doido. Aí nós começamos lá no evento, nós promovemos o campeonato de mergulho. E foi uma sensação, o povo levando a sério, a gente zoando, curtindo. Aí o pessoal falou, pô, é o Doido Gardenal, tem que arrumar um apelido pra ele, que os dois deram muito certo. E aí ficou o Gardenal, aí estamos aí até hoje com esse nome. Legal, pô, bacana. Bom, é isso. O Cruz de Ferro começou em Ubatuba, em São Paulo, onde teve sua sede nacional, onde fica nosso presidente, o Beto. E a lenda, inclusive, que está no nosso brasão, né, se refere a um conto popular antigo da região do litoral norte de São Paulo e Vale do Paraíba. Fala da justiça e honra de um menino que vinga o pai quando adulto. Justamente na Cruz de Ferro, essa história se dá na Cruz de Ferro, que existe lá na serra que liga Ubatuba a Taubaté, exatamente. Aquela serrinha terrível, muito legal. Né? Entre Ubatuba e São Luís, né? São Luís da Paraitinga, eu estava até em seguida, né? exatamente. São Luís da Paraitinga, exatamente. Então, como é para vocês essa mensagem da lenda? Eu vou provavelmente a gente vai colocar o Salsicha recitando a lenda, ele fala isso muito bem. Eu vou contar uma história da Cruz de Ferro da Serra, que até hoje ainda pinga gotas de sangue na terra. No ranchinho esburacado, lá no meio do roçado, 3 pessoas eram felizes. Hoje uma cruz é fincada bem na beira da estrada, entre Ubatuba e São Luís. Em Cunha ele morava, toda tarde ali passava o Basílio traidor. De tanto lutou Quinté, do rancho a Santa Mulher, seu coração carregou. Juca Mineiro, o marido, voltou pro rancho querido, de onde cedinho saiu. Seu filho encontrou chorando, e ele foi lhe perguntando, Mariazinha fugiu? Um dia na Aparecida, bem no top da subida, Juca viu os dois passar. Se abraçou ao filhinho, desocupou o caminho, e nem a santa foi beijar. E subiram lá pra serra, pra onde a pintada berra. Quando um tiro se ouviu, Brasílio chegou primeiro e atirou o Juca Mineiro, que agonizante caiu. Quase morto na estrada,
com palavra entrecortada, contou tudo o que se deu. Depois disse: filho amado, que o sangue do desgraçado vingue seu pai. E morreu. Glorinho era criança e ao seu pai jurou vingança naquele mesmo lugar. A Ubatuba ele desceu depois que o seu pai morreu, na cruz no que ele vai voltar. Glorinho, ficando moço, tinha um lenço no pescoço, presente que o pai lhe deu. Já não tinha mais alegria, queria esquecer, não podia, o lugar que o pai morreu. Um dia, numa vendinha, ainda existe na prainha, Glorinho estava lá. E veio chegando um moço ligeiro, com seu jeito trapaceiro, sem ninguém lhe perguntar. Foi gritando com o vendeiro: me venda tudo ligeiro, que subir a serra eu vou. Glorinho olhou bem pra ele, dia feliz foi aquele, conhecer o traidor. E Glorinho foi lá pra serra, pra onde a pintada berra, e na cruz de ferro sentou. E não tardando a demora, subindo a serra fora, vinha vindo um traidor. Eu vim te esperar aqui no morro, eu não sou ladrão nem cachorro, tô aqui pra te matar. Eu sou Glorinho, conhece? E o punhal ligeiro desce, Basílio ficou no lugar. O sangue ainda estava quente e da camisa do valente rasgou um pedaço molhado. Ajoelhou botando na cruz, pediu perdão a Jesus. Meu pai, você está vingado. Esta é a lenda da cruz de ferro da serra. Qual que é a relação da emoção? Porque a gente vê sempre que a gente fala da lenda, eu faço parte dessa lenda, é um dos motes do clube, né? Como é que é para vocês a lenda dentro da trajetória do clube? Porque a lenda é uma história que aconteceu há muito tempo em Ubatuba, né? Tal, é uma coisa que é um marco da cidade, né? Na época dos tropeiros ali que Sim. passavam ali para levar os alimentos. Nada mais justo disso ser a nossa imagem, assim, né? A gente, toda vez que um Cruz de Ferro desce a serra, a gente tem aquele respeito com a cruz naquele local onde foi acontecido aquele assassinato. E uma coisa que a gente achou por bem, já que o clube nasceu em Ubatuba, a gente respeitar e fazer parte dessa lenda. Por isso que toda vez que a gente fala assim, Cruz de Ferro, faço parte dessa lenda, todos os integrantes reverenciam, né? Sim. Essa situação. Já é um mantra do clube. Isso. É muito legal. E a gente, assim, não pode esquecer que depois do acontecido, aquilo lá virou uma referência. Aí o pessoal, eu quebrei, mas foi antes da cruz ou depois da cruz? É antes da vendinha ou depois da vendinha? Então ali virou uma referência. E como o nosso motoclube é um motoclube estradeiro, né, de rodar, que tem essa... A gente se encontra depois da cruz. Se encontra depois da cruz ou antes da cruz. Então iniciou, assim, aí por isso, acho que um dos fatores que o nosso presidente resolveu batizar o nosso clube com o nome de Cruz de Ferro, a lenda, é isso, né? Por conta de ser um marco da estrada. É uma referência, era uma referência. Antigamente, né, se colocava o nome de estrada, né? 01, 020, Aí ele me disse isso, falou que todo mundo falava, vamos nos encontrar depois da Cruz de Ferro, lá no pé da Cruz de Ferro. Aí acabou virando para não ficar o nome da rodovia, porque... E tem uma situação que o Beto me falou, que... Ele contou várias interessantes. Vários fatos interessantes. Tipo, de 20 anos de clube, nunca houve um acidente no Cruz de Ferro ali, naquela rodovia ali. Pô, isso é legal, porque tem também a maldição em Ubatuba. Isso. A maldição é o Cunhambebe, que foi traído pelos jesuítas quando fez o primeiro tratado de paz e acabou morrendo todo mundo, mataram todos. Ele falou, nessa terra nunca vai dar nada, o cara que chegar aqui 6 meses se lasca muito. Não foi exatamente assim que ele falou, é claro, né? Até porque ele era gago, eu só gaguejo de vez em quando. Eu sou gaguejo quando tem um gago perto, eu pra gaguejar também. Aí o cara... Mas ele falou isso e o pessoal leva a sério. Falou, você chega em Ubatuba, morei em Ubatuba um tempo, você passa 6 meses de sofrimento, de problemas, aí depois você vai bem, porque o Cunhambebe permitiu. Para quem não sabe, tem 20 anos de existência, né? O que provocou a expansão saindo de Ubatuba, né? Que está em muitos estados no Brasil agora. Então, qual que foi a primeira subsede fora de Ubatuba? O clube, fora da sede principal, pela forma como o Cruz de Ferro leva o motociclismo tradicional. Sim. E temos uma característica única nossa, que a gente envolve, que é a nossa família motociclística, sem deixar o motociclismo, a parte tradicional de lado, sabe? Então eu acredito que o Cruz de Ferro
se não for o único, são um dos poucos que conseguem agregar essa situação de você ser um clube tradicional e você estar andando com a sua família. Tanto que nós temos nosso triângulo aqui, que a gente sempre fala, que é família, motociclismo e trabalho. Você tem que estar sempre em conjunto com esses três para você fazer parte do Cruz de Ferro, porque se você não tiver um trabalho, você não vai estar bem dentro do clube, dentro da sua família. Se você não tiver uma família que te apoia dentro do clube, você não vai estar bem no seu trabalho. E é um clube família, né? Isso é um clube família, sem deixar de ser um clube tradicional. Por isso que eu falo que o Cruz de Ferro é um clube diferenciado, se não for o único, não, repetindo, acredito que tem poucos que conseguem fazer, se manter e ser respeitado e respeitar os outros clubes. Falou o nosso coordenador regional, eu acho que eu esqueci de falar no começo, coordenador regional do Centro-Oeste e também diretor da subsede de Brasília. Ele é o meu diretor da subsede de Valparaíso e Goiânia. Só que eu deixei passar batida agora. Claro. A primeira subsede foi Taubaté. Certo? Então, logo depois de São Luís de Paraitinga, Taubaté é uma subida da serra. Fica a 98 km de Ubatuba. Isso. Né? A nossa primeira sede que saiu de Ubatuba é Taubaté. Sim. Porque viu na necessidade, né, de se expandir, porque a forma como o Cruz de Ferro leva o motociclismo, como é uma cidade turística, muita gente descia a serra ali de Taubaté, daquela região ali, para chegar em Ubatuba. E viu o clube, a forma como é administrada, a ideologia do clube, família, motociclismo e tal, e sentiu a necessidade de se expandir. Sim. Aí começou em Taubaté. E ali expandiu para o Vale do Paraíba, né? Isso. Todo, São José dos Campos. Aí a gente já pega... Tem várias cidades, é bem vasto. Cunha, né? Tem Cunha, Caraguá, Paraty. Também a gente expandiu tanto por Rio de Paraty Janeiro. já é a próxima cidade depois a primeira do litoral sul do Rio de Janeiro. Na Rio Santos, na Rio Santos. E Ubatuba é a última do litoral norte. Exatamente, Angra, né? E a gente tem a felicidade de ter essas sedes para visitar e ver os lugares maravilhosos, né? E nossos irmãos nos estados nas cidades onde tem a nossa subsede, tem muito orgulho em receber. Nós que moramos aqui no Centro-Oeste, que temos praia, e a gente gosta muito de praia, gosta muito do clima do litoral. Então a gente é um grande atrativo para os nossos membros aqui do Centro-Oeste, né? A gente tem essa oportunidade de estar confraternizando com os irmãos do litoral. Para quem não conhece, Ubatuba fica exatamente ali entre São Paulo, na última praia do litoral norte de São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro. E o Vale do Paraíba está logo em cima, né? Você sobe aquela muralha, 50 km. 50. De Ubatuba até São Luís. São Luís, 50, 48, 50, uma coisa assim. Tem uns 18 quilômetros de estrada da serra, né, que é bastante chatinha, muito legal, eu gosto muito. Desci e subir de moto até gastar pneu. Aquela serra ali a gente fala que... Toma susto, né? Sim. Quando o nosso meio escudo vai fechar lá em Ubatuba, que tem que ir de moto e tal, que a gente prega que tem que ir de moto para fechar, então esse momento dessa viagem, a gente roda 1.300 e pouco, né, de Brasília até lá, quando falta esses 16, 18 km, que é aí que você fica tenso, porque são curvas assim bem sinuosas, de cotovelo. Que aí você... Gira tanto que parece que você... Lisa, né? Muito louco, porque tá sempre ali, a região chove. O Vale do Paraíba chove muito, né? O pessoal chama até de Uba-chuva. Uba-chuva, pois é. Então, assim, é um lodão, forma até um certo lodo ali. Então, assim, tem que ser perito, o cara tem que ter um pouquinho de perícia na pilotagem, né? Tem bastante. E descer com muita cautela, sempre descer e subir com muita cautela. E é uma estrada maravilhosa, muito linda, né? Linda, não, é fora de série, você chega vendo o mar, o negócio é fantástico. Fantástico. Né? Quando você está na nuvem, furou, você parece que está chegando no paraíso lá embaixo. É muito legal mesmo. Bom, e isso foi expandido, não ficou só no estado de São Paulo, está aqui no Centro-Oeste, nós estamos aqui em Brasília. Qual foi o primeiro estado que você sabe? Eu não sei. Que o Cruz de Ferro. O Cruz de Ferro foi. Logo depois de São Paulo. Foi Paraty. Foi Paraty, foi Rio de Janeiro. A segunda sede nossa foi Paraty, que foi no estado do Rio de Janeiro. Sim. Aí depois do estado do Rio de Janeiro, nós subimos, né, do Sudeste, fomos para o Centro-Oeste. Que aí veio Brasília, a primeira subsede do Centro-Oeste. Aí vieram as outras sedes, que foram Valparaíso, Goiânia,
e Formosa. Aí com a necessidade do clube rodando, eu treinando com o meu serviço me proporcionou rodar um pouquinho esse Brasil aí. Sim. Nós conseguimos há pouco tempo entrar no Nordeste. Né, não? Até que você foi lá, né? Naquela época. Bacana demais. Eu fui bem no início das conversas, Alfredo. Assim, porque a gente tem vontade de crescimento, mas com qualidade, né? Você já ouviu falando isso, Armando, nas nossas reuniões? A gente tem que ter irmãos que vai viajar, que vai dormir na casa do irmão e quem recepciona tem vontade que o irmão volte. De tão bem que ele se comporta e agrega com aquela família que recebe ele, né? A gente fica até sem graça, porque o pessoal trata tão bem a gente, né? Que parece que você fala, eu tenho que retribuir, então fica uma coisa de retribuição mesmo. Mas é muito legal, a gente se diverte enquanto os irmãos estão trabalhando, né? Sim, porque sim. Para o pessoal. Quando vem para cá, nós trabalhamos. É a mesma coisa. Mas é prazeroso essa questão do trabalho. Não, com certeza. E assim, quando o Alfredo estava iniciando lá, já estava com essa ideia fixa de lá em Natal, de ter a sede de Natal. Eu tive a oportunidade de ir lá, né? Estava de férias em João Pessoa, aproveitei e fui lá, conheci os membros que iniciaram esse sonho da gente ter o Nordeste, né? Sim. Que é um sonho do Cruz de Natal, Ferro. Natal é o primeiro no Nordeste. Do Nordeste, primeiro que Natal. vão haver outras subsedes. Com certeza. Com certeza, nós estamos aí. E o pessoal, o meio motociclismo do Nordeste sentiu muita firmeza no Cruz de Ferro, na postura, no posicionamento, como que trata, como que lida com o motociclismo, né? Então isso é muito importante para o crescimento do motociclismo no Nordeste. A gente inaugurou com 6 integrantes, certo? A sede Natal. E nós conseguimos levar para a inauguração mais de 200 pessoas. Poxa, legal. Eu acredito que um clube que vai abrir uma sede que não tem ali na região do Nordeste, Guardiões Negros, lá de Natal, sim, certo? Os Lisos do Asfalto também, tive uma amizade com o pessoal dos Balaios que tem lá, com Jaqueta de Couro também, que tava também tem uma representação lá. Pô, legal. Foi uma surpresa quando a gente colocou assim, 10 horas da manhã e tal, cara, os comboios vindo assim, 20, 30 motos, o pessoal vindo lá de Pernambuco, que é 300 km, de João Pessoa, que é quase 200, Fortaleza, 300 e pouco. Caramba, a gente tomou um susto, né? A proporção. Aí, quando o Beto começou a falar, foi uma situação que todo mundo ficou em silêncio, porque eles queriam saber qual clube tradicional que estava chegando lá, sabe? Porque lá já tem um clube tradicional, tal, esse que eu citei aí, mas assim, com uma quantidade de integrantes bacana, sabe? Assim, para poder desenvolver o clube. Eles queriam saber qual é a nossa ideologia. E o Beto falou, é uma pessoa que eu admiro muito, o presidente, que ele entrou assim, falou umas coisas bonitas lá, falou, nós viemos aqui para passar o jeito motociclista do Cruz de Ferro e aprender com os senhores. Cara, foi uma coisa bacana que os representantes dos clubes, os presidentes, falaram, caramba, pô, vocês vieram na humildade, vocês não vieram impondo como que vai ser e tal. Não. Isso é o jeito Cruz de Ferro de ser, que a gente consegue agregar muitas pessoas. Concordo. O Beto, assim, eu e o Alfredo, nós temos muito isso. Você também, Armando, já falou muito sobre o Beto. O Beto é um cara que, ele é um ser humano diferenciado. Sim. É um cara que ele tem muito, assim, é um cara muito humano, né? E olha, assim, ele quer o crescimento, ele ama o motociclismo. Você vê que o Beto, ele vai em todos os eventos, vai de moto. Ele, no último evento lá em BH, o nosso presidente, ele estava nem com a saúde em boas condições, mas ele mesmo assim prestigiou. Então assim, você vê que ele é uma pessoa que é referência pra gente, que é do Cruz de Ferro, eu acho que pro motociclismo. Sim, né? De forma geral, né? De uma forma geral. Você vê que nosso estatuto, que ele é o idealizador do nosso estatuto, é bem amarradinho, é bem enxuto, é a situação bem... que quem lê tem vontade de participar. Fala assim, quero uma coisa organizada, quero uma coisa bacana. Se você quer uma coisa organizada, você vai procurar alguma coisa semelhante ao que o Cruz de Ferro faz. Eu acho, bom, eu sou suspeito, né? Sou suspeito porque eu sou Cruz de Ferro e continuo sendo Cruz de Ferro. É isso aí. A gente gosta da ideia, a ideia é realmente boa e o Beto é uma pessoa sensacional. Com certeza é um cara excepcional em administrar os problemas que acontecem com um clube grande, natural, e faz a coisa com maestria mesmo. Com certeza. Agora, a subsede mais nova é a de Natal. De Natal. BH também é nova, mas a de Natal é mais nova. É a mais nova, isso. A caçula. E quantas subsedes a gente tem? Nós temos mais de 20 subsedes hoje. Tem mais?
mais de 20 subsedes, nós temos 22 subsedes. 22, legal. Até que o nosso projeto, assim, com a necessidade de criar agora o coordenador regional, porque a gente começou a entrar nas outras regiões, a coisa está acontecendo, está crescendo, e eu acredito que daqui para o final do ano nós vamos ter mais algumas subsedes aí para poder agregar com a gente e mostrar o jeito Cruz de Ferro de ser, né? Que nem o Beto gosta sempre de firmar, sempre mostrar como que o Cruz de Ferro consegue fazer um clube tradicional e um clube família ao mesmo tempo. E é essa pegada mesmo. Se você tem essa ideia e gosta e quer participar, cola com a gente aí. Agora, não é isso? Agora, você podia dizer mais ou menos como é que chegou aqui no Centro-Oeste na história? Porque eu mesmo conheci várias pessoas que o pessoal falava de outro motoclube, não, olha aquele cara trouxe o Cruz de Ferro aqui para Brasília. E o outro falava, aquele lá, eu falei, mas é outro. Até que o dia me apresentaram o cara que trouxe mesmo, né? Eu falei, todo mundo quer ser o pai da criança. Eu falei, fica bonito, mas né? Você é o quarto que não, mas é verdade, eu não acredito. Aí eu tive que me explicar, mas o pessoal contou a verdade. Mas filho bonito todo mundo quer ser pai, né? Todo mundo quer ser pai, exatamente. Fui eu que trouxe. Começou com o Eugênio. O Eugênio, que hoje faz parte da Subsede Brasília, ele veio assim, pesquisando no meio motociclismo, um clube sério, o clube se encaixava no que ele acreditava, no que ele acredita, no meio motociclismo, e se identificou com o Cruz de Ferro, certo? Ele fazia parte de outro clube, saiu e foi em São Paulo, viu como que o Cruz de Ferro é respeitado, administra, tem a sua forma de ser, sua identidade, e passou lá mais de ano, lá em Ubatuba, querendo participar, sabe? E de primeiro momento, a intenção do clube não era expandir para os outros estados, era se firmar ali em Ubatuba, no máximo, né, Taubaté ali e tal. Aí, pela necessidade, foi para o Rio de Janeiro. Eles queriam ficar ali, mas o clube pegou uma proporção tão bacana, grandiosa, que a necessidade de crescer. E o Eugênio ficou lá 1 ano e meio, indo nas reuniões. O primeiro ele foi só como amigo lá e tal, depois ele pegou o PP, cumpriu a sua etapa, o meio escudo, fechou e teve a ideia de vir para o Centro-Oeste, 2 integrantes, passou a ideia do Cruz de Ferro, também eles cumpriram essa etapa, morando em Brasília, mas cumprindo as etapas lá em Ubatuba, e montou-se a sede do Cruz de Ferro Brasília. Foi onde tudo começou para o nosso Centro-Oeste. Graças ao Eugênio, que é uma pessoa que eu respeito muito, Tá legal, tá bem administrado, tá bacana. Eu sempre dou os parabéns, porque você fez uma iniciação muito legal. E o pessoal é só dar uma olhada como é que é feito o modelo, porque é por aí mesmo. O negócio é a gente procurando fazer o que o pessoal, melhorar aquilo que já está bem, né? Exatamente. E agora, falando um pouco para quem não conhece, qual que é o processo de graduação, né, dentro do Cruz de Ferro? PP, meio escudo, enfim. A gente convida as pessoas para andar com a gente, né? Hoje nós temos um membro que foi apresentado, normalmente é apresentado por um membro, né? A pessoa chega, acontece muito em eventos nossos, a pessoa chegar e falar, pô, que bacana, como é que eu faço para participar? A gente explica, fala, começa a rodar com a gente, começa a andar com a gente, para você ver, porque às vezes a pessoa está pensando que é uma coisa, né? Ela está achando que é uma situação, e quando ela começa a andar, a caminhar com a gente, começa a pegar a estrada com a gente, e ela fala, poxa, não era bem assim que eu pensava não, né? Mas ela fala, putz, é desse jeito que eu achei que era mesmo, eu quero participar. E aí a gente coloca ele como Próspero, né? Como PP. PP, o Próspero, que é o primeiro passo. Passo. E aí ele tem que cumprir algumas etapas, né? É o momento dele servir, é o momento dele construir a história dele, o início da história dele dentro do clube. Sim. Né? Tem que fazer algumas viagens, e aí tem tem as questões, tem os parâmetros para ele atingir o segundo nível. Estatutárias, né? Que nós temos um estatuto nosso que tem essa... Aí tem o segundo nível, que é o meu escudo, que é o escudo que não tem a cruz. Ele recebe um escudo, mas não vai ter a cruz, né? E aí ele fica no mínimo 1 ano com esse meio escudo, e também vai estar sendo avaliado pelos fechados, vendo a postura dele, porque assim, o membro, que é o que a gente bota muito, ensina muito para as pessoas que estão entrando no nosso clube. O motivo disso, né?
o que não que é? Não é para castigar o cara, Não. é para ele mostrar que conseguiu Ele construiu a história dele dentro do clube, Exatamente. né? Assim, aí, quando ele tinha fechado, ele poder falar... Até porque, não querendo, já te interrompi, mas quem está usando o escudo, quem está usando o brasão nas costas, está carregando a mesma responsabilidade de todos que tem. Exatamente. Então você não pode dar o brasão simplesmente para alguém que Denegrir nossa imagem, possa nossa história. denegrir, possa fazer besteira, mesmo sem querer. Então, Mas pode, devagarzinho. exatamente. Porque todo dia a gente aprende alguma coisa, né? E vai Exatamente. morrer aprendendo. Erros todos nós cometemos, não somos perfeitos, né? Todos cometemos. É por isso que todos É nós... isso que se faz essa divisão. Exatamente. E aí tem esse processo, e ele vencendo esse processo meio escudo, ele é avaliado numa reunião, ele é sabatinado pelos fechados, para poder dizer se ele pode receber o escudo fechado e ser um membro efetivo com direito a voto ou não. E ainda tem um padrinho, né? Ainda tem o né? padrinho, vai fazer a padrinho. defesa dele, vai dizer que se ele merece ou não, o padrinho vai fazer essa defesa. Todo próspero nosso. Ou defesa, Ou falar assim, ó, Falar realmente que não está ele não preparado está ainda, preparado, não é o momento essa dele situação. fechar, né? E tem que ser muito, porque assim, quando eu recebi o meu escudo, foi o primeiro passo, a felicidade, e foi em Goiânia, inclusive hoje eu estou acumulando a função de diretor de Goiânia, eu recebi um escudo em Goiânia. Né? Fomos num bonde de 27 motos, foi um dos maiores momentos assim que eu já tomei à frente, porra, a gente Foi maneiro, a reuniu. viagem maneira, bacana. Pô, foi muito bacana, Eu tava conversando com o pessoal do meu trabalho e falou assim, ó, pô, nós fomos de Morrinho, de Brasília para Morrinho, não sei quanto tempo, e a 260, não sei o que. Eu falei, rapaz, eu gastei de Brasília para Goiânia umas 8 horas mais ou menos. Porque a gente vai curtindo a estrada, a gente vai curtindo os momentos, a gente para, bate papo, e uma moto quebra, e a gente ajuda alguém que está com a moto quebrada na estrada. Sim. Isso é bacana, isso é muito... Em Curveiro, a viagem para Curveiro mesmo, nós ajudamos um camarada viajando sozinho. Era um PP de um clube aqui, né, de Brasília. de Brasília. O cara ficou maravilhado com a nossa... Não, você vai com a gente. Não, pode ir que a minha moto quebrou. Meu irmão, vamos ficar aqui. Todo mundo junto. Acabou e foi bacana, conseguimos realmente. ajudar. Quando ele chegou, ele falou, meu Deus do céu, vocês são maneiros demais, é muito bacana. Esse é o espírito que as pessoas às vezes não sabem, né? O cara tem noção diferente de tudo. Então, eu estou falando porque nós estamos falando para todos aqui. Então, a pessoa pode olhar e falar assim, aquele tem um escudo sem a cruz, aquele não tem nem o escudo nem a cruz, só tem o local. Acho que ele pagou menos, né? Não é isso. Não. É muito importante dizer que não é isso, né? E você falou da viagem, eu ia até fazer a próxima pergunta, que era isso. Você é organizado esse bonde, as pessoas vão nesse grupo de motos com uma organização, e eu queria que vocês falassem, você tem funções, tanto administrativas dentro do clube, como também as funções da estrada. Sim. Então, dá uma pincelada para a gente. Valeu, Fredão. Eu e o Gardenal, nós somos, né, cria do meio militar. Então a gente gosta assim das coisas mais certinha e tal. E o Beto também se inspirou no nosso estatuto da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pegou o regimento de lá, trouxe para a nossa realidade, né, paisana e tal, e pegou muitas coisas do militarismo da Polícia de São Paulo. Então, a gente, além dos cargos que são oficiais, que é o diretor, tesoureiro e secretário de cada subsede, vice-presidente e presidente e tal, ele deu autonomia para os diretores criarem alguns cargos para facilitar a administração. Sim. Certo? Então, o Brasília hoje, falando, né, por Brasília, nós temos hoje um disciplina, certo? Que ele toma conta de toda a disciplina do clube e tal. Ele ajuda o secretário. Então, assim, a gente cria alguns cargos para facilitar a função do... Quanto mais você aumenta, incha de número de pessoas, mais você tem que dividir delegar as funções. funções, isso. Certo? Certo? Saber delegar é o principal. Hoje eu tenho o capitão da estrada, certo? Muito bem representado pelo Tucci, né? Que ele é um especialista do motociclismo, ele é batedor da FAB, da Força Aérea Brasileira, então ele é um cara experiente. Então ele é o meu capitão da estrada. É o camarada que a gente fala, nós vamos para Goiânia, aqui, para a Rádio Quatro Tempos, né? Ele já ele traça todo... faz o briefing antes e tal, fala, ó, nós vamos organizar, nós vamos em tal local, nós vamos parar em tal, nós vamos em tantas motos. Dessa forma. E se o trânsito estiver pesado, nós vamos dividir, fracionar. A forma, né, que a gente faz em escama de peixe, que é o que a gente anda lado a lado, mas de repente alguma eventualidade, ninguém bate não anda com moto uma ao lado da outra. A forma que a gente vai se posicionar, a velocidade, e ele já está prevendo onde nós vamos parar, certo? Que ele que é o responsável quando liga-se uma moto e quando desliga-se uma moto. É a função do capitão da estrada. Sabe que é muito bacana essa função. Começou em Brasília,
né? A gente está expandindo aí para Valparaíso e Valparaíso, Goiânia. As nossas séries nacionais estão gostando dessa forma como a gente começou. Sim. Já está levando para... Hoje já tivemos 2 reuniões nacionais que o Tuti, como fica o capitão da estrada assim, né? O Beto pegou para nacional também, esporadicamente, certo? E que as outras subséries gostaram dessa forma que a gente faz na estrada. Aí tem o Sargento das Armas, que é o responsável pelos nossos PP e meio escudo. Que quando você chega no PP e meio escudo, nós temos as funções, que nem o Garelão falou bem aqui. Ele é um educador. Isso, então você já tem um norte, você chegou ali, você sabe da sua função, é uma disciplina consciente. O PP meio escudo chegou, Sargento das Armas, sim, você vai acompanhar o diretor, você vai acompanhar nossas esposas ao banheiro, você vai ficar ali tomando conta das motos. E são funções que não denegam a sua imagem, certo? E uma das coisas que a gente preza muito é respeitar o homem que está usando o colete. Não porque o cara tem uma função de diretor, de coordenador, que ele pode humilhar um treinão. Tudo que a gente pede é baseado num acordo, no estatuto e com respeito. Por isso que eu tenho certeza que vai dar certo nessa nossa forma de administrar. Ou seja, para quem vê, todo mundo andando, fala, nossa, que legal, mas pega e vai, né? Não está pensando que tem uma organização, porque tem que ter o respeito às leis de trânsito, tem o bom senso de você andar com ou sem trânsito maior, dependendo da estrada, etc. Sim, então é importante, as pessoas não sabem e acaba sabendo aqui pela Rádio Quatro Tempos. Olha aí. Aqui. Olha, eu queria aproveitar aqui para comentar o que eu ouvi da direção, fiquei muito contente com o Cruz de Ferro, mesmo, então passo para vocês aqui agora. Eu escutei isso de uma direção de um outro clube, não vou dizer qual, porque eu acho que não tem necessidade, o importante é que foi uma coisa assim, extremamente respeitosa e você vê que foi de coração mesmo, a pessoa falou, não foi para puxar saco, nada disso, a pessoa falou, não foi bajulando ninguém, foi tentando explicar o que ela estava achando mesmo, né? Que eles disseram que foram convidados, quando convidados ou participam de eventos do nosso clube, do Cruz de Ferro, eles se sentem muito bem em qualquer subsede, em um ambiente completamente familiar, o pessoal gosta, que tem muito clube que tem, mas talvez a gente... Eu sou suspeito, como já falei, né? A gente consiga fazer isso um pouco melhor. Realmente a ideia é um clube familiar, não é um clube tradicional, porém com respeito à família muito grande, né? Então esse pessoal falou que eles se sentem bem de uma maneira incrível, sabe? Tipo, eles se sentem bem tratados, bem cuidados pelo clube, e ao mesmo tempo ficam até sem graça de tanto que o pessoal é solícito e ajuda e quer receber bem, né? Então, como eu sei que essa é uma preocupação do nosso clube, falem para os nossos ouvintes qual é a relação do Cruz de Ferro com a família. A gente já falou isso antes, mas família é importante, né? Não é uma coisa que fica, vamos dizer, está nos 3 pontos como você falou. Eu acho que é o principal deles até. É a base, né? É a base, tá acima, né? A família, assim, nós temos o nosso membro, se a gente não respeitar a família do nosso membro e a família, iniciando a sua pergunta assim pela família, sim, né? Se a gente não respeitar a família dele, ele vai ter problema. E ele não vai conseguir, nos momentos que ele estiver conosco, ele não vai conseguir ser intenso, não vai conseguir dar o melhor dele nesse momento, né? Então a gente prefere que as esposas, filhos, mãe participem bem social, e se sintam acolhidas por nós, né? E em relação aos clubes, os outros motoclubes, a gente tem um respeito muito grande por todos os motoclubes. Nós, graças a Deus, não temos problema com ninguém, né? Nós respeitamos para ser respeitados, nós cumprimos as regras do motociclismo, né? O que o motociclismo é isso? O motociclismo é você cuidar do irmão na estrada, esse é o espírito que às vezes eu ouço o pessoal das antigas falando, poxa, o pessoal está pensando muito comercial, o pessoal está pensando muito, e esquece dessa essência. O principal é a estrada. É a estrada, e assim, na estrada é onde tudo acontece. É onde você vai ficar no prego, onde sua moto você está esperando. Você fez a revisão ontem e pega a estrada e ela dá hoje à tarde, na estrada. Pois e acontece. Claro. E a gente precisa dos irmãos juntos para poder resolver o problema do irmão. A gente sabe que tem irmão que sai do Nordeste numa 125 e vem parar no Sudeste. O cara, teve um casal de senhores que saíram lá do Pará, salvo engano, que saíram do Nordeste, fazendo um tour pelo Brasil inteiro, numa moto pequena, uma moto de pouca cilindrada. E, inclusive, nós não temos
preconceito com motos, né? Não. A gente nós não temos isso. Inclusive o bonde, nosso bonde, ele anda, a velocidade de cruzeiro é a velocidade que a menor moto consegue andar. O cara pode ter uma moto de 1 milhão de reais, mas ela vai andar junto com as outras. Né? Então, se a pessoa tem esse espírito de unidade... Que não foge muito da velocidade da via, né? Permitida por lei. Que está calculada por algum engenheiro para que ser mais segura dessa forma, ou seja, o pessoal inventa de andar um pouco mais, não tipo, pode. eu lembro que a gente, das antigas, Cruz de Ferro, quando eu entrei, não importa o motociclista, não importa a moto e sim o motociclista. Não importa a cilindrada da sua moto, importa quem está atrás do colete, debaixo do capacete. Né? Esse é o espírito do motociclismo. Com certeza, é um espírito de irmandade, de fraternidade, de ajuda e de curtir a estrada, né? Na verdade, é interessante. Não importa quem chega primeiro, o importante é chegar todo mundo junto. É melhor, porque todo mundo quer festejando, que a estrada é maravilhosa. A gente chega nos lugares e acho que a gente já quer voltar, porque a estrada é o que move. O principal é a estrada. Porque a cerveja que você toma aqui em Brasília é mesmo que você vai tomar em Ubatuba, vai tomar em Goiânia, em Valparaíso, mas é encontrar os irmãos que você não tipo assim, você conhece pelo grupo de WhatsApp, pelas redes sociais hoje, aí você vê um Cruz de Ferro ali, o cara, e aí, meu irmão, tudo bem? Você parece que vive com você todo dia, mas né? é seu irmão, o cara tem prazer em te receber, abrir a porta da sua casa e tal. Isso é uma coisa muito bacana. Espírito que o próprio estatuto passa. Isso, é muito bom. E aí, além disso, o Cruz de Ferro também, como alguns outros clubes, o Cruz de Ferro tem feito em todas as subsedes ações sociais. Tem ações diversas, de ajudar pessoas carentes, de ajudar instituições para pessoas carentes, de fazer doação de sangue, etc, etc. É isso que eu queria saber de vocês, como é que está isso agora? Porque a gente vê muita gente fazendo isso, mas faz isso para colocar no marketing da coisa. Nós estamos comentando isso aqui, porque isso aqui é uma explanação do que o clube é. O clube faz isso também. E não faz isso para aparecer, faz isso porque quer fazer. Não é isso? Isso, levando em consideração o que eu falei anteriormente sobre as funções, aí em Brasília nós temos um coordenador social, sabe? Então, a gente faz as ações, que faz que promove as ações sociais, as ações. que hoje está pelo Shurek, certo? Ele é o responsável. Então, assim, Brasília, nós temos as ações sociais, Dia das Mães, certo? Visitar o lado dos velhinhos, na época de final do ano, levar o Papai Noel, entregar os brinquedos, época de escolar, fazer o kit, né? Escolar, com a mochilinha, isso, crianças carentes. Já vi bastante. Certo? A gente tem a parte social muito ativa. Uma porque está no estatuto e outra porque é a nossa ideologia. Nós entramos no clube. Doação de sangue também. Isso, doação de sangue. Naquela época que todo mundo sabe já que por estatística que vai ter muito acidente na estrada, então o pessoal vai doar um pouco. Tem a parte também social, de entidades. Nós participamos há um bom tempo, há um tempo atrás, acho que uns 8 anos, da 50 anos da aniversário da Esquadrilha da Fumaça. Foi lá em Pirassununga. Então, eles convidaram o Cruz de Ferro para poder participar da organização, né? O Cruz de Ferro foi um dos motoclubes que participou desse momento histórico, né? da Força Aérea Brasileira. Então, nós temos a parte também do Detran, naquela semana do trânsito. Nós temos também a parte lá em Taubaté, que é 7 de setembro. Eu já vi. Nós temos um desfile que a gente consegue na rede social nossa. Já tem 5 anos, já virou uma coisa tradicional de lá. Cruz de Ferro desfilar. Certo? Então, com a ida do Cruz de Ferro participar dessa ação cívica, né? Então outros clubes também. Então, hoje você vê que já entrou no calendário de eventos em Taubaté, o Cruz de Ferro tomar a frente dessa parte ali. Então, as pessoas que vão lá, os colégios, então, após o desfile, geralmente fica a coisa chata, né? Os militares, mas eles esperam as motos, sabe? Ficou um marketing naquela cidade, coisa bem bacana. O pessoal vai em peso, né? Legal, bacana. Eu vi alguns vídeos postados, né? E o quanto a Esquadrilha da Fumaça é muito legal, né? Porque bacana demais. Já é legal você ter um apoio qualquer da Força Aérea, da Aeronáutica. Muito mais ainda se você tem alguma relação com a Esquadrilha da Fumaça, que é um marco da coisa, o pessoal gosta muito, todo mundo quer. Nós temos então, honra, né? Nós temos um piloto também. Honra do piloto. Viana. Ele não é da Esquadrilha da Fumaça, mas ele estudou na academia ali em Pirassununga. Ele é piloto foi muito tempo piloto da Esquadrilha, na época
da presidência da República, ele foi um dos pilotos que... Pô, legal. Então o Cruz de Ferro tem, pegando já esse gancho, nós temos ali, não discrimina nada, as suas profissões, as suas condições financeiras, então é de A a Z, sem problema, a gente botou o colete, você é um Cruz de Ferro, independente se você tem dinheiro, se você não tem e tal, você tá dentro das normas, cumprindo aquelas que tem, acabou. Por isso que eu acho que o Cruz de Ferro é uma coisa bem bacana. Mano, inclusive você até testemunha disso, né? Que a gente promove a ação dentro do motoclube. Por exemplo, que nós chegamos, tinha membros desempregados e você fez um esforço para empregar um membro, eu corri atrás do outro lado, outro membro não é só uma ação externa, é uma ação interna muito grande, a gente se ajuda. Exatamente, a gente tem a preocupação. Eu só tenho a agradecer ao Cruz de Ferro. Eu tive, como vocês sabem, eu tive um problema um estresse muito grande, a perda de um filho, e o clube só me ajudou, só me apoiou. E, obviamente, é uma coisa que eu estou, vamos dizer, grato por toda a minha vida, porque o pessoal foi muito legal, mesmo sem me pedir nada em troca, muito pelo contrário, até fizeram para mim, ficaram comigo num momento que eu não sabia nem onde eu estava. Até hoje eu estou meio assim, eu estou quase ficando bom. Você já está ficando porque a pancada é grande, né? Todo mundo tem seus problemas na vida. E a gente não deve ficar reclamando, porque todo mundo tem problema. Não reclamou, o cara está sendo um cara chato. Você é um cara muito fera, você é um cara você é um cara forte, um cara que tem lutado. E assim, eu acho que problema todos nós temos, né? Mas quando a gente tenta ajudar o próximo, a gente acaba que esquece um pouquinho do nosso. E às vezes a gente olha pro problema do irmão, da pessoa que está próximo da gente, e a gente vê, às vezes, até que o nosso problema não é tão grande. É insignificante. Não é tão grande, insignificante. Então, assim, essa questão da família, né, da gente ser família, nós somos família. Hoje, assim, nós estamos aqui entre família, nós estamos batendo um papo entre família. Então, isso é muito bacana no nosso clube. Eu tenho certeza que se eu for para um estado que eu não conheço nenhum dos componentes só por redes sociais, certamente eu vou chegar lá, vou ter o apoio, vou poder confiar nessa pessoa e ela vai saber que ela vai poder confiar em mim também. Exatamente. Porque eu estou treinado e revisado com o escudo fechado. Tá? Não é uma brincadeira. É importante a pessoa falar de gente grande. Pois é. Bom, aí vamos mudar um pouco o assunto, porque a vida é boa, a gente que faz ela esquisita. Acho que a vida é muito boa, a gente reclama às vezes sem olhar que tem uma coisa pior acontecendo. Eu sugiro às pessoas, sejam felizes. Façam as coisas boas, façam aquilo que vocês gostariam de receber, que vai ser ótimo. Coisas boas atraem coisas boas. Eu falo, coisas boas atraem. Não adianta você ter pessimismo, jogar coisa jogar para trás, isso aí não vai te levar a nada. Então, não vai te levar a piorar. Vai piorar, realmente. Alfredo, quanto tempo você pilota a moto? Pai, tem em torno aí de quase 20 anos que eu piloto. Piloto uma moto. Qual que foi a primeira moto? Foi uma CG, uma 125. A CG. Mas foi rapidinha. Mas foi a moto de muita gente. Foi uma parada rapidinha de uma dívida que eu peguei, que eu fiquei 20 dias com ela. Pronto, estragou a tua vida. Já passei, foi. Aí eu fiquei assim uns 3, 4 meses. Aí eu mudei e tal, fui no condomínio. Eu falei, tô indo pra andar de moto de novo. Aí um amigo meu fala assim, tem uma CB400 ali, tá detonado, mas por R$1.000, sei lá. Ele falou, mas dá pra gente ajeitar, vamos comprar de parceria nós dois e tal. O documento tá bom, o resto a gente arruma, né? A gente vira e tal, vamos dividir e tal, isso aqui. Eu falei, cara, uma CB, meu irmão. Falei, beleza. Aí fomos buscar, não tinha jeito. Aí a gente amarrou no carro dele uma corda dos 10 metros, aí eu vi. Toda torta e tal. Aí, bicho, a corda arrebentou perto do condomínio. Aí eu entrei com ela assim, só lá perto de casa. Aí minha mulher olhou assim, André, falou, caramba, o que você quer com isso aqui? Eu falei, minha moto, eu tô toda empolgada, né? Tancão, tinha acostumado com a magrelinha, tancão, uma CB400, tudo da área, aquela prata e tal. Aí, me desanimou. Eu falei, não, que nada, meu, calma, relaxa. E vai daqui, um amigo vai ali e tal. Começando a vida, né? Tava casado há pouco tempo, isso aqui, então tinha que dar prioridade pra família. Eu falei, não, tem um amigo meu que tem um parafuso aqui que cabe na CB. Bicho, foi uns 3 meses pra montar. Pra montar. Pra pegar, mas no dia que pegou, ela, pá!
explodiu. Cara, muito, né? A gente foi acelerando nada, tipo, quando pegou tinha muita gasolina, né? Daquele estouro. Deu, Aí tem um amigão meu que até se foi, o Sanielso, né? Que ele gosta muito de CB, tá, um amigo das antigas aí. O pessoal que é especializado em isso. Aí, cara, ele falou, não, vamos ajeitar, inclusive foi ele que botou meu apelido de vaselina. O Sanielso. Sabe? Você te conhecia. Aí vai daqui, aperta, começou a moto a pegar. Aí dali a gente juntou em Sobradinho uns 4, 5 caras que tinha CB, 400, 450. Já tô esticando, pode dar aquela esticadinha, né? Porque você falou que eu me empolguei nessa primeira moto. Que eu considero a 400, mas foi a 125. Aí a gente falou, vamos fazer uma viagem, vamos pra onde? Vamos pra Anápolis. Lírios do Campo, não esqueça esse clube, Lírios do Campo em Anápolis. A gente chegou, cara, eu já peguei as ferramentas, falei, porra, tô na merda, eu tenho certeza que vai quebrar, mas não vamos. Cara, a CB, bicho, chegou lá nada, não deu nada, tal. Aí paramos uma moto lá, cara, foi o primeiro encontro que eu fui, lá no Lírios do Campo, eu não sei quem estava organizando, sei que foi no clube que até fechou lá em Goiânia, tá abandonado, em Goiânia não, é Anápolis. Lírios do Campo. Pô, foi aí que eu me apaixonei pela moto e pronto, e tô até hoje, graças a Deus, nesse meio. E você, quando é que foi? Quando é que foi a primeira e quanto tempo você tá nessa? Pois é, eu tinha 15 anos de idade, a primeira vez que eu pilotei, né? Sim. Eu tinha um amigo que morava em... A gente fazia fora da lei porque todo mundo fazia. Pois é, não, inclusive foi uma coisa inusitada nesse dia, né? Eu tinha 15 anos e aí fomos Campina Verde. E aqui na cidade de interior, Campina Verde é uma cidade tradicional, negócio de criação de boi, essas coisas. Minas Gerais. Ali perto do Triângulo Mineiro, faz parte do Triângulo Mineiro, posto do Prata, no Prata. Aí no Prata você entra em direção a São Paulo. Sim. Aí você passa por Campina Verde. Cidade muito boa. E aí um amigo meu me convidou, nós vamos trabalhar no McDonald's, ele falou, não, vamos lá, lá tem a festa de peão, bacana. E chegou lá todo mundo andando de moto. E eu falei, caraca, eu quero andar de moto. E era aquelas RD 135, motor 2 tempos, né? Sim. E aí eu falei, não, quero andar. Bora, João, o nome dele é João Matos, né? João, deixa eu dar uma volta nessa moto aí. Ele falou, não, pode andar aí. Sabe andar? Eu falei, sei não. Aí ligaram, morri. Sei que saí andando. Depois que pega, depois saí andando. Aí era uma avenida principal assim, tinha várias transversais, né? E eu fiquei tipo assim, uma manhã inteira, indo pra lá, indo e voltando. E numa dessa aí, um menino também, um menino de 14 anos, dirigindo um Passat, porrou a moto, cara, ele bateu em mim, e eu caí, não sei o que. E depois daquele dia eu me apaixonei por moto. Aí depois eu tive a primeira moto, foi uma XL, comprei parceria também, esse negócio, acho que a primeira moto foi XL, eu comprei parceria com meu tio, que tinha vindo do Rio de Janeiro pra cá, já morava em Brasília, né, veio do Rio pra cá, e aí compramos a XLão. Aí andava. Fantástico. Não, e de dia em dia eu ficava um dia inteiro para ela funcionar meio-dia. Eu começava de manhã para conseguir fazer ela funcionar meio-dia. E depois disso aí também nunca mais parei de criar paixão. E casei com uma mulher que ama moto, né? Que aprendeu a pilotar novinha. Que ela também é de um clube evangélico, né? Exatamente. E ela também anda de moto, ela mesmo gosta de moto. Hoje Quando você gosta, eu vi que ela veio hoje aqui prestigiar a gente. Quando você gosta de moto, você gosta. Moto você gosta, você odeia. Você odeia, é verdade. Você ama, você odeia. Você não tem um meio termo, não. Eu sempre adorei moto e vou continuar. E as pessoas falam, mas não é ficar mais velhinho, eu vou ter que... o dia que eu não conseguir subir mais na moto, aí a gente pensa o que faz. Como triciclo, né? Como triciclo e tal. Mas eu gosto mais de moto. Bom, triciclo é legal, também é uma opção, né? Então, eu ia falar, vocês já se adiantaram aqui, porque tem alguns respeitos com... Você vê, cilindrada pequena, e aí o respeito entre os outros motoclubes também, e também com as pessoas que andam de moto. Eu acho que o Cruz de Ferro, só queria que vocês explicassem para todo mundo isso, mas é motoboy, é entregador, não importa, é CGzinha, o pessoal tem o mesmo respeito do Cruz de Ferro. Se precisar de uma ajuda, sim, vai ter essa ajuda, né? Sim, com certeza, porque tem muitas pessoas que são apaixonadas pela moto e usa dessa paixão o seu meio de vida, de transporte e tal. Então, o Cruz de Ferro, desde que você entra no clube, a gente aprende que tem que respeitar. Certo? Esse negócio de motoqueiro, motociclista, eu particularmente eu não tenho essa eu acho que é um estigma meio essa separação, sabe? Eu acho que todo mundo é motociclista, desde o momento, a partir do momento que você cumpre as regras, que você anda em grupo, respeita. Não importa a moto, não importa a sua condição. Para mim, eu particularmente não tenho essa divisão de
Qual a diferença? Que eu vejo várias pessoas perguntando, qual a diferença do motoqueiro e do motociclista e tal. Eu, particularmente, não vejo isso. Eu acho que todo mundo é motociclista a partir do momento que você cumpre as regras. Não, mas é isso mesmo, e todos têm cumprido de qualquer maneira. Isso. Tanto nós quanto o pessoal que anda de moto, que trabalha com a moto. Isso, A regra é igual, o pessoal Exatamente. até tem uma mão boa, né? Porque o trânsito às vezes é meio agressivo, né? Sim. Olha, eu sempre digo, voltando ao assunto para o assunto de música, né? Porque essa rádio é uma rádio de rock, blues e motociclismo, claro. Música é uma coisa que eu sempre gostei, sou músico também. E eu sempre digo capacete, você vai viajar, várias vezes fui viajar, você pega de Ubatuba para vários lugares, muitas vezes fui sozinho, aí você vai dentro do capacete, que não tem nada, nenhum equipamento, mas você vai escutando uma música que é aquela que vem da sua cabeça, a trilha sonora da tua viagem. Até porque o motociclista, ele faz parte da paisagem, não é que nem um carro que está fechado lá dentro. O motociclista, ele faz parte, toma chuva, é muito bom. Exatamente. Né? E aí é que eu pergunto, o que toca no capacete de vocês? Fale um, fale outro, me diga. Rapaz, eu gosto muito de CDC, né? Assim, Já se pegou escutando alguma coisa lá? Você tá andando e tá escutando. Aí eu... Gosto mais, aí assim, você acaba pilotando, nem inglês eu sei falar. Daqui a pouco eu tô lá. Não, mas a música, agora, é linguagem internacional. Assim, você tá pilotando ali, você vai e dança na moto, você acaba que você se empolga algumas vezes e começa a vibrar. Esse é bacana, isso é uma bom banda demais. Que fez história completa, né? Exatamente. E você? Vaselina, Vaselina, conta pra nós. né? Pô, Que toca no seu capacete? Cara, que toca. Tem momentos assim que eu converso muito comigo no capacete, sabe? Sim, tem a aquele momento, reflexão. às vezes eu tô na moto e O tal. capacete é um local Que é totalmente só você. seu. Isso, sabe? Tem momentos que eu falo assim, pô, Deus, eu fiz um lance errado aqui, tal, eu vou trabalhando na cabeça, vou vindo com aquele pensamento. Vai indo pro trabalho pensando o que você vai Isso, fazer para falei, resolver caramba, seu bicho, problema. será que É eu uma fiz? terapia, né? Será que eu fiz uma coisa correta e tal? Inclusive, nós tivemos, assim, umas 2 semanas atrás, uma divergência de opiniões, né? Sim. Porra, eu fui trabalhar no outro dia, eu falei, pô, será que eu fiz isso certo? Não, mas eu acho que não. Eu vou, tipo, me autoavaliando do que tal. E divergência é uma coisa comum, desde que não divide da minha. Isso, respeitando a opinião do outro e tal, isso e aquilo. E aí tem outros momentos que eu tô afim de curtir. Eu gosto muito do blues, BB King, moda mais das antigas e tal. E sou apaixonado pelo Creedence, sabe? Assim, Creedence. Eu vi, você já pedi uma música pra você falou. Suzy Kill. Suzy Kill, não, aí você também pediu. João botou melão no gol. Isso, toda vez que essa música, eu lembro do Salsicha. Salsicha. João botou melão no gol. Muito bacana esse momento aí, nosso, dentro do capacete. Conta pro pessoal o que um interessado deve fazer para fazer parte do Cruz de Ferro. Estou fazendo merchan essa vez, porque essa aqui é a entrevista do Cruz de Ferro e eu sou o Cruz de Ferro. Ele tem que Faço parte dessa lenda. procurar as nossas subsedes, tem que rodar com a gente, certo? Tem que ser apaixonado por moto, tem que ser uma pessoa íntegra, que respeita o meio, certo? E que esteja disposto a receber o clube de coração e se doar, certo? Eu acho que é uma das coisas principais para poder você adentrar dentro do clube. A primeira coisa que o pessoal faz é dar o estatuto, né? Isso, dá o estatuto, você lê, Ver se você vai se adequar, porque o Cruz de Ferro está aqui, está no trilho. O clube, eu tenho um exemplo, eu sempre falo que o trem está no trilho, certo? Está ali, já tem um caminho certo, nós já trilhamos nosso caminho e tal. Você entrou, se você não se adequar, você que tem que se adequar ao clube. Sim. Não se adequou, na próxima estação você desce, pronto, sai pela porta da frente, tranquilo. Sabe, a gente não obriga ninguém a ficar, não adianta você ter quantidade sem ter qualidade. Eu quero, assim, um clube para mim, que por isso que eu estou dentro do Clube de Ferro, que eu deixo um dinheiro, deixo uma carteira, deixo uma moto, deixo minha esposa, deixo minha filha, um convidado, e ela vai ser respeitada tão qual como se eu estivesse ali. Sim. Certo? Então isso é uma das coisas que a gente não abre mão. Nós não abrimos mãos, nesse respeito.
sabe? Então eu me adequo muito a isso, gosto muito de fazer amizade e tal, vaselina, mas eu tenho um respeito muito desse. Então é isso que o clube prega pra gente. Claro, mas legal pra caramba. É isso mesmo, não tem nem que completar, né? Eu costumo falar, o pessoal fala assim, mas eu quero convidar uma pessoa para participar do clube. Um membro fala, Sim. Fala, beleza, qual característica essa pessoa tem que ter? A característica que ela tem que ter é o seguinte, se é uma pessoa que você vai confiar, dormir na sua casa, ficar na sua casa, e quando você vai ficar um ano fora, é essa pessoa que a gente quer, né? Que a gente tenha plena confiança nela, porque ela vai viajar, outros motoclubes vão abrir a porta da casa dele para de repente para um membro nosso, e ele tem que manter a conduta do nosso presidente. Porque do nosso presidente. Eu vou falar um pouco pelo Cruz de Ferro aqui. Olha, a gente não tem uma situação social específica. Você não tem que ser rico, milionário, tem que ser PhD em alguma coisa. O clube é totalmente heterogêneo. As pessoas têm uma coisa em comum, gostam de andar de moto. Sim. E gostam de motociclismo e gostam de estar juntos ali com os outros que têm o mesmo gosto. Né? Então a gente não tem essa dor de cabeça, vamos dizer assim. Né? Exatamente. É bem por aí mesmo. Acho que o que a gente procura fazer é estar junto de uma maneira agradável. Né? Essas regras todas podem parecer um pouco chatas, mas não são, porque você precisa se organizar e todo mundo ter o mesmo respeito, a mesma consideração. É por aí. Exatamente. Só complementando isso aí, aonde tem a nossa subsede e aonde essas pessoas da segurança pública e tal, que a gente trabalha no meio, eles veem o Cruz de Ferro, através dos nossos exemplos, como um clube sério. É difícil você ver um Cruz de Ferro separado na estrada, certo? No nosso serviço aqui, os caras, viu o Cruz de Ferro ali? Os caras fazem questão, sabe? Das viaturas das polícias militares e tal, da polícia civil, que seja. Mas, o pessoal do Cruz de Ferro tá ali. Sabe que é o local onde não vai rolar bagunça, não vai rolar uma coisa, o pessoal mexe com a parada errada. Sabe assim, cara, um ambiente saudável. Pô, como a gente tem lá em Brasília. É no setor de expansão, área meio isolada, até meio complicada, porque a gente faz ficar perto da comunidade. Nós não temos problemas com a segurança pública. A gente faz, inclusive, as ações sociais na comunidade. Sabe? E é muito bem vista pelas pessoas, pelo administrador. O que a gente quer é isso. Pela segurança pública, é isso que eu estava falando, sabe? Então é muito bacana. Por aí. Olha, rapidinho aqui pra gente terminar, para não ficar muito chato, porque o pessoal acaba escutando a gente falar, né? A gente gosta, fala muito. Começa a se empolgar, Fala rapidinho pra gente o seguinte, ó, você sabe, Brasília Capital Motor Week é o maior evento de encontro de motociclistas da América Latina e o terceiro maior do mundo, por enquanto. A subsede sua, de Brasília, coincidentemente a subsede que faz aniversário no momento do Moto Capital. Aí é o seguinte, vai ser tudo de novo, que vem todos os lugares. Então dá uma explicada para o pessoal que não sabe, as pessoas de todos os outros outras subsedes vêm, né? E ficam lá em uma grande harmonia, muito legal, é bacana estar junto lá. A nossa ideia, como a gente comemora o aniversário do Cruz de Ferro no mês de julho, a gente faz o quê? Faz um Moto Capital dentro do Moto Capital. Porque a gente recebe todas as nossas subsedes, desde a época que era só 2 dias, 3 dias, 5 dias, agora o Bike Week, que é 10 dias. Então a gente termina o Moto Capital, um mês após, agosto, setembro, a gente já começa a trabalhar para o próximo Moto Capital. Porque a gente tem um público de em torno de mais de 1.500 pessoas, acredito, nesses 10 dias de Moto Capital agora. Que a gente alugou um espaço bacana, que nós já estamos há 3 anos, né? Vamos fazer o terceiro ano nesse espaço, certo? Porque os outros que nós já não estavam comportando, sabe, a estrutura do Cruz de Ferro. Sim. E, como eu te falei anteriormente, a gente delega as funções. Então, dentro do Moto Capital, a gente faz um evento no aniversário de Brasília para receber todos os irmãos. Então, eu tenho um coordenador de segurança, eu tenho uma recepção de eventos, que é de buscar os irmãos na rodovia, até buscar, conseguir uma van para buscar no aeroporto, para buscar numa estação de rodoviária, para buscar os nossos integrantes, sabe, de promover
um passeio turístico dentro da cidade, dentro do estado do Goiás também, que a gente promove também geralmente no sábado para os pontos turísticos, as cachoeiras, os locais ecológicos que nós temos aqui. O pessoal poder aproveitar. Sabe? Então a gente tem... Na 1.500 quilômetros tem que aproveitar. Isso. Então a gente tem um coordenador social, um da segurança, pessoal da limpeza, pessoal da alimentação, certo? Nós temos tudo, a gente divide, então a sede Brasília, a gente faz uma festa para receber os irmãos. É muito legal, para quem não conhece, quem vier ao Brasília Capital Motor Week esse ano, dê uma passadinha na baia do Cruz de Ferro. Vão ser muito bem recebidos, certo? Com certeza. Inclusive, como a gente abriu o Nordeste agora, tem muitos irmãos que vão vir do Nordeste, do Centro-Oeste e da região Sudeste, que é onde nós estamos com o Cruz de Ferro aí. Beleza, ó, eu vou acabar nossa entrevista perguntando para vocês dois, um por um, nas suas palavras, resumindo, o que é ser motociclista para você, Gabriel? Ser motociclista é você respeitar, é você lutar para que as pessoas sejam unidas, é respeitar as diferenças. Né? Tem motoclube tem motociclista, não vou falar de motoclube não, vou falar individual, a pessoa saber respeitar a individualidade de cada um. Que cada um tem um pensamento, cada um tem uma vontade, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante. Então o motociclismo é respeito, é liberdade, é o vento na cara, né? E a superação das adversidades, porque você quando pega a estrada, você está superando várias adversidades. Né? Então o motociclismo para mim é isso, é superação, é liberdade, é respeito. Então tudo isso é englobado assim, né? Um pacotão bacana. Bacana, é isso mesmo. E na sua opinião? Pincela para nós aí, para assinar. Ser motociclista hoje é você ter a sua liberdade, certo? E a sua privacidade ao mesmo tempo. Nascido em Ubatuba, com raça e emoção. Seu nome é Cruz de Ferro, sua história é nossa tradição. O escudo, nossa bandeira, as motos, nossa devoção. Não estamos de brincadeira, Cruz de Ferro de coração. Fazendo a exaltação ao respeito e tradição. Cruz de Ferro, luta, força e união. A cruz veio da lenda, a caveira da igualdade. Preto, azul, vermelho e branco, as cores dessa irmandade. Nosso lema é a liberdade, aventura e responsabilidade. A vida ganha mais sentido, rodar é fazer amizade. Hoje, Fran, você está iniciando sua caminhada no Cruz de Ferro. Você hoje está tendo a oportunidade de construir uma história no motociclismo. Você é um rapaz novo, um rapaz inteligente, que está estudando, e a gente torce para que você conquiste seus objetivos pessoais, né? E também que você consiga construir uma história maneira dentro do motociclismo. É isso que o Cruz de Ferro deseja para você. Nada vai ser dado para você, nada vai ser dado. Tudo vai ser conquistado por você. Quando você daqui a 2 anos, 3 anos, você tiver com seus clubes fechados, você vai olhar para trás e falar assim: eu construí a minha história dentro do motoclube, beleza? E é com muita honra que a gente está aqui hoje, dando o seu escudo PP. Você vai começar essa caminhada. Eu espero que você honre esse colete. Hoje nós estamos aqui no evento que foi organizado pela Rádio Quatro Tempos. Nosso irmão Viking organizou. Então, assim, pense que você não é sozinho. Esse colete seu, ele tem uma história atrás dele. E galgue seus objetivos. Você vai construir a sua história dentro do motociclismo. Beleza? Gente, ó, por favor. Vida longa, Cruz de Ferro. Eu faço parte dessa lenda. Ou soma! Ou some!
luta, força e união. Cruz de ferro, luta, força e união. Cruz de ferro, luta, força e união. Cruz de ferro, luta, força e união.